Meus irmãos, graça e paz, Deus continue abençoando. Quero agradecer a nossa irmã, amiga, a missionária Jaqueline, por nós estarmos aqui, nossos irmãos e irmãs que também fazem parte dessa obra, desse trabalho. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Como na semana passada nós falamos sobre essa questão da judaização da igreja, do cristianismo, hoje nós queremos estar trazendo uma abordagem mais específica sobre essa questão judaica dentro da igreja. Tá? Falamos semana passada tratando sobre alguns pontos que fala da carta de Paulo aos Gálatas, e esta carta aos Gálatas foi uma defesa em que o apóstolo Paulo fez para as igrejas que estavam na região da Galácia, ou chamados Gálatas. E ali Paulo faz uma defesa porque havia pessoas, recapitulando para os irmãos, existiam os judeus que realmente guardavam o judaísmo, existiam os judaizantes, que eram aqueles que eram judeus, mas, no entanto, se converteram a Cristo, e existiam os tementes, que eram os simpatizantes, ou seja, eles não eram judaizantes, não eram cristãos, mas achavam interessante o judaísmo, E existiam essas três classificações. Os judaizantes eram aquelas pessoas que diziam e afirmavam que eles reconheciam Jesus, reconheciam o que Cristo fez, a obra de Cristo, mas eles diziam que, mesmo que você aceite a Cristo, mas para ser salvo, era necessário que guardasse a lei de Moisés. E isso não cabe e não fecha dentro daquilo que as Escrituras nos ensinam. Tá? Irmãos, qualquer denominação, religião, segmento, pode fazer cair fogo do céu, pode morto ressuscitar, pode lá 300 mil legiões ser expulso, pode vir dente de ouro, pode revelar CPF, pode ter tantas coisas que eles queiram ter. Mas, se há o adendo, ou seja, Jesus Cristo é o Salvador, mas precisa fazer isso, precisa ter esses elementos, cai fora, porque é Babilônia, é seita, sai do meio deles, ok? Então vamos já começar assim. Hoje eu estou na adrenalina aqui, eita Jesus, e nós já queremos, já está trabalhando com os irmãos aqui. Irmãos, uma coisa que nós temos que notar, e como a gente está falando da questão do judaísmo, irmãos, o judaísmo não é uma religião cristã. Vou repetir para você. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, ok? E eu quero mostrar para vocês por A mais B aqui, que se o judaísmo não tem nenhuma conexão, não é uma religião, não é o cristianismo, então por que nós vemos em algumas igrejas guardando ou utilizando-se de símbolos, de adereços e de práticas que muitas delas foram colocadas no judaísmo, no período bíblico, mas que não tem mais nada a ver com o cristianismo, e estão dentro das igrejas. Então, o judaísmo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, pastor, mas ali não fala de Cristo, mas ali não tem adoração, não tem um culto, sim. Lembrando que tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento tem o seu valor, tem o seu lugar, mas não é a realidade, é simplesmente sombra daquilo que deveria vir. Então, primeiro ponto. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos, e eu vou entrar aqui dentro da história, que até o ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito era general, depois ele se torna imperador, no ano 70, onde ele destrói Jerusalém, destrói o templo, aquela parte dos muros das lamentações é justamente o que sobrou daquela destruição. Tá? Então, a partir do ano 70, não houve mais os sacrifícios. O templo foi destruído. Até o ano 70, antes do ano 70, tá? Mesmo que Cristo ele morreu e ressuscitou, a prática judaica ela tinha o seu lugar, ainda era praticada, mas não tinha mais validade, porque Cristo cumpriu a lei, ok? Então, a partir do ano 70, o judaísmo, ou a prática da religião judaica, ela perde a sua essência. Primeiro, não tem mais o templo.
O templo foi totalmente destruído. Então, se não tem mais o templo, se não tem mais o lugar onde era feito os sacrifícios, o que foi suprimido, ou seja, deixou de ser praticado. Não existe mais o templo. Os sacrifícios de animais foram extintos. Até hoje, eles não fazem mais sacrifício de animais. A prática sacerdotal não existe mais, o ofício sacerdotal, ele é substituído hoje, que chega ao máximo, um pouquinho de igualdade, os conselhos rabínicos, né, que é o ponto máximo hoje do judaísmo. Não existe mais o templo e as turbas, que eram chamado, né, que existiam tempos em tempos, uma classe sacerdotal iria oficializar dentro do templo. Então, se essas coisas que são fundamentais e basilares não existem mais, por que então usar como um pretexto de espiritualidade, usar como um pretexto de uma áurea espiritual para adentrar dentro da prática do cristianismo? E quando nós olhamos dentro do desenvolvimento, do crescimento, da expansão do evangelho, que foi proposto e foi promovido pelo cristianismo, dentro do próprio cristianismo, essas práticas, elas não são aceitas, essas práticas, elas não são realizadas e elas não foram incorporadas dentro do cristianismo. Mesmo no período do primeiro século, nós não vemos essas práticas. Então, o que nós temos hoje de uma prática da religião judaica, e digo de passagem, não é uma religião, não tem nada a ver com o cristianismo, é muito diferente. O que temos hoje do judaísmo atual é muito diferente do judaísmo bíblico do Antigo Testamento até o período de Cristo, no torno no ano 33 aproximadamente, tá? Então, o que foi que aconteceu? Hoje, o judaísmo, por não ter o sistema de sacrifícios, o sistema sacerdotal, eles colocam como uma obrigação e colocam como um pé de igualdade a guarda dos mandamentos para a obtenção de salvação. Antigamente existia o sacrifício, né, pelo pecado, mas agora não tem mais, então, essa nova visão. Isso aqui é um tema muito amplo, eu estou só falando de forma superficial, óbvio, né? Também não sou um catedrático na matéria, mas alguém que gosta de pesquisar e ler. Então, quando trata hoje desse judaísmo, não tem templo, não tem sacrifícios, embora que eles ainda possam guardar a circuncisão, eles possam guardar alguns tempos de festa, como o Purim, como a festa do tabernáculo, como o Paxé, né, que é a Páscoa, que eles celebram, mas os elementos que eram próprios para o culto não é mais praticado da forma como deveria. Então, eles colocam como a guarda de alguns mandamentos, dos mandamentos, para atrelar com um conceito de salvação. Por exemplo, para você ter uma ideia mais ou menos que eu quero falar, a Edith G. White, ou L. White, que é um basilar do Adventismo, ela fala em algum dos seus livros que é extremamente necessário para obter a salvação guardar o sábado. Então, quando nós vemos que uma prática religiosa, ela coloca ao mesmo pé de igualdade do sacrifício de Cristo, isso aí ele se torna uma heresia. E aí entra na questão da apologética, né? A apologética é a prática de refutar heresias para defender o evangelho, chamado defesa da fé. Então, o adventismo ele faz isso, é algo notório de todos, né, que para obter a salvação, ele crê em Jesus, inclusive, se você pode botar no YouTube, quando as pessoas vão fazer a sua profissão de fé para o batismo, eles têm que declarar que eles creem em Jesus Cristo, mas também que ele tem que confessar que tem que guardar o sábado para obter salvação. Tá? Então, isso é muito perigoso, isso é muito danoso, e nós temos que ter muito cuidado com essa questão, tá? Então, quando a gente vê sobre essa questão da observância de um mandamento, nós temos que entender, irmãos, que a prática de um mandamento não nos torna e não nos faz ser santo, tá? Tanto prova isso que a lei, quando Deus deu a Moisés,
ela não tinha um caráter para trazer salvação, mas era justamente para demonstrar, para mostrar a incapacidade e a insuficiência que o homem tinha por si só, simplesmente guardando o mandamento para obter a salvação. Por quê? Ninguém conseguiu ser pleno na sua totalidade, guardar os mandamentos. Porque a lei foi dada para demonstrar e potencializar, né, não no sentido de potencializar, mas deixar mais evidente a presença do pecado na vida do homem. Então nós temos que entender isso. Então, por essa ótica, por esse prisma, achar que por guardar o mandamento, isso me faz ter uma posição diferenciada diante de Deus, me faz ser santo, no sentido de separado do pecado, isso é uma falácia, né? Isso é uma falta de compreensão clara daquilo que as Escrituras nos ensinam. Hoje, quando nós falamos sobre os judeus ortodoxos, o que são os judeus ortodoxos? São os judeus que eles são, vamos dizer assim, mais radical. Quando se trata de ortodoxo, ou ortodoxia, é justamente a palavra ortodoxo, quer dizer, aquilo que é apegado à lei ou ao pé da letra da lei, né? Que segue restritamente aquilo que os escritos ou a lei determina. Então, os judeus ortodoxos é a linha, é uma ala do judaísmo mais radical. E os judeus ortodoxos, eles não creem que Jesus, o Jesus do cristão, é o Messias prometido. Eles ainda aguardam e esperam a vinda do Messias. Eles não creem que Jesus é o Salvador. Que aquele Cristo que a Bíblia nos ensina e que a história comprova como o Jesus histórico existiu, eles não aceitam esse Jesus, que eles falam que é um homem como qualquer outro, simplesmente um profeta, mas na concepção da construção teológica do cristianismo, Jesus Cristo da Bíblia, Jesus Cristo histórico, é o Messias prometido, é o Redentor, é o Cordeiro de Deus, é ele que tirou o pecado do mundo. Então, por que eu estou trazendo essa linha de raciocínio com os irmãos? Para que os irmãos vejam e percebam que não faz mais sentido usar elementos que é de ordem de um culto judaico do Antigo Testamento para dentro das igrejas. Se uma vez, tá, a própria igreja, os irmãos do primeiro século, eles não aderiram, você não vê em nenhum momento a igreja primitiva, mesmo dentro da patrística, mesmo dentro da história eclesiástica, você não vê o uso desses elementos como o candelabro, como a mesa dos pães asmos, o incensário, o altar do incensário, a arca da aliança, né? A pia de bronze, o altar do sacrifício. Você não vê na igreja primitiva esses elementos, nem ao menos sequer, sendo citados como orientados para serem utilizados nos seus cultos. Nós não vemos essa questão. Então, por quê? Porque dentro da igreja, hoje, as pessoas querem usar esses elementos e, no entanto, não há um respaldo bíblico, histórico, na questão na eclesiologia da igreja, não vemos essa prática. Outra coisa, missionária Jaqueline, vale a pena pontuar, que sobre essa questão da estrela de Davi, tá? Essa questão da estrela de Davi era um símbolo pagão, que veio no 5º século, e que foi colocado como modismo para a representação da cobertura, da proteção, mas essa questão do emblema da estrela de Davi, ela não é nem escriturística, né? A Bíblia não fala de estrela de Davi, a Bíblia fala da raiz de Jessé, da raiz de Davi, e é uma outra conotação. Então nós vemos que há uma mística, né? Colocam uma mística sobre esses elementos para dar um ar de espiritualidade. Quando, no entanto, irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, desculpe a minha sequidão, e o propósito mesmo é para desencantar essa prática, tá? Desencantar essas práticas. Hoje, esses símbolos que tiveram a sua utilidade no seu tempo, para a sua época, para um propósito, hoje eles não se diferenciam, e eu não quero parecer grosseiro, mas transparente com os irmãos, não há diferença nenhuma. Se um judeu ouvir isso, ele vai me matar,
mas eu vou falar, não há diferença nenhuma entre um candelabro, entre um propiciatório, entre a arca da aliança como um símbolo, não há diferença nenhuma para uma vassoura e um prato da sua casa. Porque não há peso nenhum de significado. E isso se perdeu. Tá? Perdeu o seu propósito. Por quê? Todas essas coisas, elas tiveram o seu cumprimento em Cristo Jesus. Quando você vê sobre o candelabro, que ali falava da luz de Deus, né? A iluminação de Deus, Jesus falou disso o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Todos esses elementos que eram dispostos dentro do tabernáculo e depois dentro do templo, apontavam e representavam a Cristo. Era um símbolo. Se era um símbolo, quando o real apareceu, aquilo que é real apareceu, eu pergunto, o símbolo continua tendo utilidade? Não. Por isso que eu digo, você pegar um candelabro e botar na sua... É bonito, para a estética, é legal, tal, interessante, mas para ter uma significação espiritual, para ter um elemento, como alguns gostam de falar, como um ponto de contato, né, espiritual, isso é balela, tá? Isso não tem peso nenhum. Repito, qualquer um desses elementos, tá, que são dispostos dentro do tabernáculo para uma aplicação espiritual hoje não tem validade. A vassoura da tua casa, a panela, um prato, esses elementos têm a mesma significação. Não tem um uso espiritual de significação que tem que ser usado, tá? Mas, pastor, se eu usar é pecado? Não, não é questão de pecado. Mas se eu sou cristão, sigo a Cristo, qual a significância de eu colocar aquilo simplesmente como adorno? Não tem sentido, né? Não tem sentido essa questão dessa conotação. Então, o que hoje que as igrejas hoje estão fazendo? Elas estão tendo uma prática da qual a Bíblia não ensina. Irmão, nós temos que ser escriturístico. Nós temos que ter um basilamento das escrituras. E isso, Jaqueline, de certa forma, isso é culpa, porque o povo ensina, no modo geral, de certa forma, não tem culpa, porque eles não têm o conhecimento. Né? Quando o Senhor fala, sobre o meu Oséias, vai dizer assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, o que Deus estava falando não era a ignorância do povo, mas era a omissão dos líderes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, de ensinar, preparar, abrir a mente, fazer o povo sair da caixa intelectual para ter uma compreensão das escrituras. Então, nós vemos que, de certa forma, não culpamos o povo, mas isso é culpa daqueles que estão na frente da obra, daqueles que estão na liderança, daqueles que estão ali guiando o povo. Porque, irmãos, imaginem os irmãos. Está lá os irmãos, lá dentro do trabalho, numa igreja, eles têm um vínculo emocional com o líder, eles entendem e, de certa forma, comungam que aquele líder que ele está na frente é uma pessoa colocada por Deus. O líder que está no Cefopac sabe o que eu estou falando, que o líder ele tem uma capacidade para influenciar. Então, a culpa, em última instância, não é do povo, mas na primeira instância, né, de forma primária, isso é culpa de líderes, né? Porque hoje, se você observar, mesmo depois de 1948, se eu não me engano, no dia 14 de maio, não me lembro agora, de 1948, quando o brasileiro embaixador Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva para que o Estado, para que Israel, né, o povo que estava vivendo o sionismo, aliás, que estava espalhado, fosse constituído como nação. Né? Isso foi em 1948. Então, mesmo dentro daquela época, dentro das igrejas, não existia essa prática de menorá, candelar, bandeira de Israel. Não existia essa questão. E isso é de um tempo para cá, aonde que as pessoas, alguns líderes, algumas igrejas começaram a adotar essa prática dos símbolos do judaísmo, e com o passar do tempo, hoje, parece, Jaqueline, pastor Júnior, Jocely, as irmãs que estão aqui, parece que se eu coloco esses elementos dentro da igreja, parece que o ambiente fica mais espiritual. Parece que o negócio é forte aqui, né? Olha, uma coisa que eu vejo, eu faço assim, meu Deus do céu.
a questão de tocar chofar. E eu vejo mulheres tocando chofar. Irmãos, quem poderia, e somente quem poderia tocar o chofar, teria que ser um homem e teria que ser um sacerdote. Olha só, aí eu pergunto, tem sacerdote hoje no nível daquilo que tange dentro da visão judaica do Antigo Testamento? E aí? Então, por que para tocar? Ah, porque é bonito. Se a pessoa quiser usar ele como instrumento de saxofone, até pode. Mas querer colocar como uma ação profética, né? Como algo profético para a igreja, irmão, isso é invencionice, isso é balela. Eu sei que você vai estar no YouTube, vai estar me escutando, tenha paciência comigo, mas isso é balela, é besterol. E eu falo para desencantar mesmo essa prática. E outra coisa, era usado para convocação. Aí tá lá, as mulheres, que eu já vi, tá? Eu não estou tocando, irmãos, no caráter das pessoas, eu não estou tocando na essência, nada disso. Eu estou falando na questão da prática. Aí, como eu já vi, várias mulheres lá, bora lá! É como se fosse o berrante da gente, né? Tá lá. Aí eu fico olhando assim, eu faço, meu Deus. Quando não, né? Quando não, além dessa perspectiva que as pessoas, as igrejas colocam, botam no altar e aquela coisa toda, colocam, né? Além de dar a questão de um ar espiritual, também eles muito usam por causa da questão estética. Porque realmente são coisas bonitas, que fica muito bonito. Eu não concordo com essa prática de colocar esse símbolo dentro da igreja. Mas se for numa apresentação, uma coisa específica, até que vá. Mas usar esses elementos, tá? Usar esses elementos como aí coloca algumas igrejas, né? Vocês sabem, não quero dar nome aqui, como um ponto de contato com o ar espiritual, né? Ah, tá na minha casa, então eu vou colocar, por exemplo, o candelabro aqui na minha casa, porque para iluminar a luz de Deus entrar na minha casa. Irmão, sai fora, irmão. Cresce espiritualmente, tá? Quando não, a mezuzá, né? Isso aí eu vou falar porque está na internet. A Renascer, teve uma época que ela estava vendendo mezuzá. O que é mezuzá? É uma peça, pode ser feita de madeira, ou então de prata, vários metais, várias inscrições, e dentro é colocado um rolo, um pergaminho ali dentro com as inscrições, do chamar, que quer dizer a palavra de Deus, a bênção, né? É colocado ali como um referencial. E é colocado do lado direito da porta, com a inclinação de 45 graus, né? Apontando para dentro. E qual é o significado do mezuzá? É para dizer que há proteção, tanto dentro de casa como fora de casa. E a igreja renasceu, né? E vendeu muito isso, e muita gente comprando de rodo. Mas tem um porém. Tem um porém. Qual é a problemática? Você vai ver isso lá, se eu não me engano, Deuteronômio 6. A mezuzá, ela teria que ser feita, tá? Com material próprio. A lei, ou um trecho da Torá, teria que ser um couro específico de animal, teria que ser uma tinta específica para escrever a letra, e a pena seria também de forma específica. Então, há uma designação, sim, no Antigo Testamento, e tinha um propósito. Aí eu pergunto, essas mezuzá que por aí tem, que é comprada, e ali está o papel, olha só, Jaqueline, o papel que está dentro da mezuzá. Se você tem mezuzá aqui, recebe no lombo aí. Aí está lá, a mezuzá. O papel é impresso na gráfica, por aí já cai. Aí quer botar um ar de espiritualidade. Aí eu pergunto a vocês, qual a diferença da prática da Igreja Católica de ter um símbolo do seu santo lá como um ponto de contato para estimular a fé e uma pessoa que tem essas práticas desses símbolos e elementos como um ponto de contato? Só muda o nome da igreja, a prática religiosa e o espaço que está ali e os elementos que são ponto de contato. Então, para que isso, irmãos? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com muita sinceridade, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas também vocês não podem dizer que eu estou mentindo. Irmãos, uma igreja, e aí vai abarcar os irmãos de forma geral, uma igreja que tem essa prática judaizante, de querer judaizar o cristianismo, porque o que seria então judaizar o cristianismo? Nada mais do que o sincretismo. O que é sincretismo religioso? É você pegar
elementos de uma igreja, de uma religião, e colocar em outra e fazer uma mesclagem. Tá? Isso é o chamado sincretismo religioso. Irmãos, eu não tenho medo, mas com muito respeito, temor, educação, tá? De falar o que eu vou dizer. Uma igreja que tem essa prática judaizante, que é uma igreja cristã, e tem uma prática judaizante, essa igreja, ela não conhece Bíblia. Essa igreja está divorciada, se não, nunca foi casada com as Escrituras. Isso parte da sua liderança. É porque, missionária Jaqueline, as pessoas... Porque o ser humano, ele gosta de arrumação, sabe? Ele gosta de invencionice. Essa que é a verdade. A pessoa gosta de inventar, gosta de enfeitar a cabeça do cavalo, de botar, sabe? O ser humano gosta disso. Isso aqui vai me estimular. Irmãos, eu já vi igrejas, porque a bandeira de Israel esqueceram de trazer. Olha só, a bandeira de Israel esqueceram de trazer no culto. O culto só começou depois que a bandeira de Israel chegou, irmão. Que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pastor, eu posso ter esses elementos em casa? Eu não vejo problema nenhum. Desde que você não tenha eles como objeto de culto. É bacana, é bonito, é legal, claro, enfeita e tal. Né? Bandeira de Israel, eu tenho bandeira de Israel aqui, eu tenho kippah, eu tenho talit, eu tenho um bocado de coisa. Até semente de mostarda eu tenho, que eu ganhei. A sementinha de mostarda. Eu até pensei em plantar aqui, eu disse, não, vai que... Porque a semente de mostarda, irmão, ela é uma árvore poderosa, é pequenininha a semente, mas a bicha cresce, a árvore cresce. Eu disse, não vou plantar aqui no quintal não, senão não sei se vai germinar, enfim. Então, nós temos, irmãos, que hoje, irmãos, claro, existem exceções, mas de uma forma generalizada, de uma forma geral, sem generalizar, a igreja brasileira está precisando, como nunca, voltar ao Evangelho. Essa aqui é a bem da verdade. Né? E eu creio, missionária Jaqueline, que um trabalho como esse, uma live como essa, o trabalho do pastor Júnior, o trabalho que nós fazemos também, e tantos outros, né, que realmente têm compromisso com a palavra, são trabalhos importantes, e que se alguém, apenas uma pessoa foi alcançada, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Então, eu vejo que trabalhos como esse são importantes, e se compartilhar nas redes sociais essas informações é muito importante. Né? Então, porque é esclarecedor. Tá? Porque as pessoas, olha, você veja como as pessoas elas têm uma deficiência cognitiva, para não chamar de idiotas nem burro. Uma deficiência cognitiva. As pessoas não usam a cruz como símbolo, porque a Igreja Católica usa. Mas vocês têm que observar que a Igreja Católica ela segue uma linha do cristianismo, tirando a parte da questão de idolatria, essas heresias. Mas quando se fala de católico, não podemos negar que, quando se fala de cristianismo, não podemos negar que ela está dentro dessa concepção do cristianismo. Por quê? Apesar dos erros doutrinários, eles abarcam a teologia que o cristianismo, de uma forma geral, também abarca. Tá? Então, e muitas pessoas, vejam só, as pessoas muitas vezes, Jaqueline, eu já ouvi gente falar, não uso cruz, Deus me livre, é símbolo de maldição. Não é, irmãos. A palavra, a cruz como símbolo de maldição, era para os judeus. Mas para a igreja, ela é símbolo de vitória. Paulo fala lá em Coríntios, né, 1:18, se não me engano, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, aleluia, mas para nós é o quê? É o poder de Deus, é salvação. Para o cristão, a cruz é o nosso emblema de vitória. Então você vê que com o passar do tempo, e nós vamos ver, aliás, você pode observar dentro da história da igreja, que a cruz, né, e o símbolo do peixe, eu já expliquei sobre isso, eles são os símbolos reais da igreja, né? Esse símbolo de uma representação, né? Mas não é aquele símbolo que perde a sua vitalidade. Por quê? Aquilo que a cruz representa, o que ela representa, ela é real e não é algo passageiro. Porque o que Cristo fez na sua morte é para toda a eternidade. Então não é simplesmente um símbolo pelo símbolo, mas é um símbolo pela sua representação. E aquilo que ela representa, o objeto que ela representa, não perdeu a sua validade. Portanto,
Se aquilo que ela representa continua ativo, continua presente, o seu simbolismo também continua ativo. Vocês estão dando para entender? Diferente de quê? Do candelabro, do altar de incensário, da mesa dos pães da preposição, da arca da aliança, né? Aquilo que também estava dentro da arca da aliança, que era a lei, os mandamentos, a vara de Arão que floresceu. Mesmo esses elementos perdem a sua utilidade. Por quê? Eles, tudo isso que eles representavam, cumpriram-se em Cristo. Então, eles perderam a sua utilidade. Então, isso é muito importante nós estarmos observando. Quando nós olhamos algumas questões, eu quero olhar aqui algumas questões, eu fiz algumas anotações aqui, que é muita informação. Quando nós observamos que quando Jesus ele morre, ele rende o Espírito, você vai ver que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Aí eu pergunto, quem foi que rasgou o véu? Foi Deus. Foi Deus que rasgou o véu de alto a baixo, quando Jesus ele expira. Então, a partir daquele momento, toda a prática do culto judaico perdeu a sua essência, né? E aí, irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Quando uma pessoa, um grupo, uma igreja coloca esses elementos que eu estou citando para vocês como instrumentos de ligação com Deus, como adendos à obra redentora de Cristo, sabe o que eles estão fazendo, Jaqueline? Estão costurando aquilo que Deus rasgou. Vou repetir para os irmãos. Eu estava estudando isso, Deus disse assim, meu Deus, é verdade. Irmãos, quem usa esses elementos, tá, do culto judaico para dentro do culto cristão, está querendo costurar aquilo que Deus rasgou. E isso é muito sério, tá? E isso tem um peso muito grande. Eu quero ler alguns textos com você, para nós entendermos esse sistema do tabernáculo, esse sistema do culto religioso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hoje eu não vou fazer citações, embora eu tenha memorizado, mas para não incorrer no erro de eu pular algum texto e eu faltar algum texto. Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 12. Né? Aqui vai falar sobre o sacrifício do santuário, né? Vai falar que esses sacrifícios eles eram imperfeitos, e vai falar que eles deveriam ser repetidos dia após dia, ano após ano, até que Cristo viesse, se manifestasse, tá? Porque Cristo é o único que representa, né? Em Cristo se cumpre isso, porque ele foi o sacrifício perfeito. Veja só, vamos lá. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Quando ele está falando do primeiro, ele está falando do tabernáculo, tá? Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, que aí é a menorá, a mesa, tá? Que é a mesa dos pães, os pães asmos, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, o que era do santuário. 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Vamos lá, olha para cá, irmãos. Porque dentro do tabernáculo, e se você pode ir para a internet, tem lá as maquetes, existia o tabernáculo, e havia uma divisão, tá? Havia a primeira divisão, que era o cortinado, onde atravessava a cortina e adentrava no espaço, o primeiro espaço, que esses elementos, eles eram dispostos de uma forma, alinhados de uma forma como para se formar uma cruz. Então, quando você entrava do lado esquerdo, você tinha o candelabro, aí você tinha à frente a mesa da preposição, do altar da preposição, que era os pães asmos, e mais à frente você tinha o altar de incensário, que ele ficava próximo em frente a esse véu do tabernáculo, do templo, que foi rasgado. Ok? Então, havia essa disposição. Esse era o primeiro momento, que ele fala do santuário. Depois da cortina, seguindo,
estava disposto lá, colocado na posição, a Arca da Aliança. E é justamente isso que o escritor aos Hebreus está falando. 4, verso 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, que tinha um maná, né, que foi do deserto, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, que seria os 10 mandamentos. 5. E sobre a arca, aqui a arca da aliança, existiam os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Ou seja, eles ficavam com a asa, a sombra deles era projetada. E aí teria a significação da manifestação de Deus, da proteção de Deus, enfim. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. 6. Ora, escute, olha, observe o texto. Eu não vou nem entrar no grego, não vou fazer uma exegese para trazer a conotação. O texto por si só é claro. Ora, estando essas coisas assim, preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, que é onde ficava o candelabro, a mesa dos pães árvores, e o incensário. Cumprindo os serviços, 7. Mas, no segundo, que é o lugar chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ele tinha que entrar com sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, olha só, irmãos, o que é que o escritor está falando, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, não havia cumprido o que ele estava projetando para ser cumprido. Verso 9. Aí ele fala que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Eles falam que é o quê, irmãos, aqui? Que para esse tempo que o escritor escreveu, para esse tempo, né, é uma o quê? Alegoria. E que eles, como alegoria, olha só, irmão, não é o pastor Isaac que está falando. Quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aqueles que faz o serviço. Ou seja, eles não têm o poder de trabalhar numa consciência, nem trazer libertação, irmãos. É um símbolo que apontava. Aí eu vos pergunto novamente, como que elementos que não tinham poder de trabalhar a consciência daqueles que usavam eles como instrumento de trabalho, e que tudo isso apontava para Cristo, e Cristo cumpre o propósito das suas representações, porque eu vou usar esses elementos como instrumento de culto, irmãos. Como instrumento que tem uma áurea espiritual, que tem um toque, porque representa... Irmãos, pelo amor de Deus. Repito, deixo claro, transparente, deixo de forma assim, sem nenhuma nuvem, nuance de dúvida. Posso ter em casa? Pode. Eu posso usar? Pode. A igreja pode ter? Pode, mas não deve. Uma coisa é você poder, outra coisa é você dever usar. Por quê? Porque isso pode usar dentro da igreja, ainda que não tenha uma conotação religiosa, uma conotação espiritual, mas pode dar uma margem a erros de interpretação. Imagina, irmãos. Imagina. Tá? Pode usar em casa, sim, mas sem ter botar um ar de espiritualidade. Imagina, irmãos. Vamos lá. Quero ser bem prático, bem pedagógico, bem didático para vocês. Aí você bota um candelabro bem grande na igreja. Aí a pessoa chega, entra, aí fala ali, aquilo representa Jesus. O cara vai fazer, que danada é isso? Representa Jesus? Agora, se você chegar assim, em qualquer lugar do mundo, você coloca a cruz e diz assim, isso aqui representa a fala de Cristo. O ímpio vai entender que aquilo representa Cristo. Entendeu, Jaque? Entendeu, irmãos, o que eu estou falando? A própria concepção da cruz, ainda que aqueles que não são crentes, eles vão ter uma noção, eles vão fazer uma linkagem com Cristo, com Jesus que morreu, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou. Ainda que eles possam ter uma visão ainda distorcida, mas ainda eles
ter uma associação com a cruz, com a obra de Cristo, com Cristo. Agora bota um candelabro, bota uma arca da aliança, ó, representa Jesus. Aí o cara vai dizer, oxe, o que eu saiba é a cruz. Então, isso é muito sério, irmão. Então, nós vemos que nesses dois no primeiro ponto do tabernáculo, só o sacerdote podia oficializar. Você vai ver isso lá em Êxodo 29, 28 a 34, tá? Só o sacerdote poderia ministrar ali dentro. No lugar dos santos, né, que era a parte mais sagrada do tabernáculo, só quem poderia oficializar lá era o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar, só o sumo sacerdote. E que está lá em Levítico 16, 29 a 34. Depois você lê com calma aí, tá? Então, quando nós olhamos, e eu quero ler uns textos com vocês aqui, naquilo que tange, que foi Deus que rasgou o véu de alto a baixo, por quê, irmãos? Qual era a finalidade dessa cortina que dividia o lugar santo e o lugar santo dos santos? Isso representava a barreira que o pecado tem com o homem, né? Que o pecado faz essa barreira entre o homem e Deus. Veja Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, olha o que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Verso 2, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então, ali era uma representação da separação do homem com Deus. Ali também fala da separação da obra redentora, ou seja, que ainda não havia concluído, né? Ainda não tinha sido realizada, e que ali estavam aqueles elementos representando uma projeção. Estão lembrados que eu já falei sobre isso, né? Representando uma projeção profética, né? Então, quando Cristo ele morre, tá? Ele entrega o seu espírito, o véu é rasgado, mostrando que Cristo abriu um caminho para que o povo de Deus, aliás, aqueles que chegassem a Cristo, reconhecendo Ele como Salvador, pudesse adentrar ao lugar santo dos santos. Porque o lugar dos santos era o lugar mais sagrado, e que ali, escute bem, ali representava o lugar onde Deus se manifestava. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar ali e tinha que ter o sangue, né, para ministrar naquele lugar. Ou seja, a barreira da separação foi quebrada. E lembrando que era ali que a cavode de Deus, em cima da arca da aliança, era manifestada. Eu já falei isso, vou falar novamente, tá? Esse conceito de Shekinah, tá? Ela entra muito no misticismo, e ela tem de ter uma linha que segue muito o cabalismo, né? A cabala, o cabalar, que é uma linha mística, como se fosse uma linha, vamos dizer assim, é como se fosse um ocultismo dentro do judaísmo, tá? Porque o conceito da palavra Shekinah, né, tem a ver com uma questão da presença de Deus. Sim, eu não posso negar a etimologia, não posso negar a filologia, eu não posso negar a semântica da palavra, né? Não posso fazer isso. Mas o conceito de Shekinah não está só associado com a presença de Deus, mas sim está associado com o lado feminino de Deus, a Shekinah. Por isso que não é correto nós, como cristãos, que entendemos aquilo como a palavra, eu não estou dizendo que Deus tem gênero e que Deus é macho e fêmea, não é isso. É porque esse conceito de Shekinah, outras religiões pagãs antigas também tinham essa concepção, né, da sua divindade ser feminina. E ali, irmãos, tem uma nuance. Quando você pega as religiões que ela tem uma divindade feminina, sempre era associada à fertilidade, né, que era a produção da vida, e era associado à prostituição, à impureza sexual, tá? Por exemplo, Afrodite e Diana, né? Afrodite para os gregos e Diana para os romanos, né? Que são deuses com a mesma nomenclatura. E eu achei aí
Eu vou falar um negócio que eu estava pesquisando há muito tempo atrás, sobre essa questão. A deusa Diana era a deusa da fertilidade, mas existia o grande templo. Estão lembrando quando Paulo ele foi para Atenas e tinha lá o grande templo da deusa Diana, né? Aliás, Diana para os gregos, Artemis para os romanos. Eu troquei, desculpa. Então, o grande templo da deusa Diana, como era o culto à deusa Diana? Como era o culto? Eles entravam, traziam suas oferendas, existiam salinhas como quartos, existiam prostitutas cultuais, mulheres que entregavam o seu corpo como uma forma de adoração à deusa Diana. Essas mulheres recebiam, pela prática sexual, seus serviços sexuais, e aquelas ofertas que elas recebiam de forma financeira era depositado no gasofilácio do templo da deusa Diana. Então, o culto não era só uma adoração pela vida, pelo cultivo, a colheita que foi boa, os animais que produziram, que tiveram poderosas, né? Não era só isso, mas estava atrelado à sexualidade. Então, quando você pega os caldeus, você pega os essênios, não tanto os essênios, né? Mas os caldeus, os persas, toda aquela galera antiga, o Egito, tá? Quando você vê essas religiões, a conotação das suas deusas, tá? Tem muito mais a ver com a prostituição e o adultério. Então, quando há o emprego da palavra Shekinah para Deus, atrela-se essa ideia feminina atrelada à sexualidade e à promiscuidade. Mas, pastor, então qual é a palavra correta? A palavra correta é kavod. Kavod quer dizer o peso, a presença, aleluia, a presença real de Deus. Esse seria o termo. Então, quando fala da tampa do propiciatório, né, que era justamente que Deus se manifestava ali, voltando para a questão do tabernáculo. Então, a kavod de Deus era manifestada naquele lugar. E só um sacerdote poderia presenciar aquilo. Quando fala que o véu se rasgou de alto a baixo, é que, por causa de Cristo que o véu se rasga, todos agora têm acesso aos santos dos santos. Aleluia. Não precisamos da Arca da Aliança. Não precisamos desse elemento. Por quê? A barreira da separação foi tirada. Cristo é o nosso candelabro, é a nossa luz. Cristo é a mesa dos pães asmos, ele é o pão da vida. Cristo, ele é o altar do incenso, é aquele que intercede por nós, é aquele que recebe as nossas orações. Cristo é a nossa arca da aliança, porque é através de Cristo que a kavod é manifestada, é através de Cristo que os mandamentos foram cumpridos, é através de Cristo que a vara de Arão, que foi um sinal da confirmação do sacerdócio. Cristo, ele é o maná que desceu do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. E por que vamos nos prender a esse simbolismo se nós temos aquilo que é real? É muita macaquice, gente. Me permita. As minhas emoções estão afloradas aqui. É muita invencionice para enganar, para dar um ar de espiritualidade para os simples. Para os simples. Porque uma pessoa que tem um conhecimento das escrituras, ela entra num lugar desse, tá? Ela vai dizer, eu estou fora desse lugar. Não, não. Uma pessoa que minimamente conhece as escrituras, ela vai entender que Cristo é suficiente para ela. Ela não precisa de adendo, ela não precisa de elementos. Não precisa disso. E isso é muito sério. Vamos lá. Mateus 27, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 27. Tem alguém vivo ainda aí, irmãos? Pode dar glória, viu? Aleluia. Dê glória aí. Não precisa ligar seu microfone. Dê glória aí que você está comendo Bíblia, meu filho. Aqui no Projeto Girassol tem Bíblia. Aqui não tem enchedor de linguiça, não. Aqui não tem farofeiro, não. Aqui é Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Ô, glória! Se você ama a Bíblia, você está no lugar certo. É? Glória a Deus! Mateus 27. A Maiara aí. Mateus 27, 50 a 53. Eu quero ler com vocês. Mateus 27, 50 a 53. Ô, glória! E Jesus, clamando outra vez com grande voz, esse clamar com grande voz, irmãos, é grito, tá? Gritou mesmo, a todo pulmão. Ele rendeu
o Espírito. Na mesma hora que Jesus rende o Espírito, ele entrega o Espírito, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Irmãos, eu não vou entrar nisso aqui, mas há uma preciosidade, há um diamante aqui, há um diamante, quando diz que foi de alto a baixo. Eita glória! Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Quando a Bíblia diz assim, portanto, quem está em Cristo é 2 Coríntios 5,17, se não me escapa a memória. Vai dizer assim, portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa palavra grega aqui que Paulo usa para nova, sabe o que quer dizer? Aquilo que vem de cima, aquilo que vem do alto. Quando Jesus, ele fala com Nicodemos em João 3, ele diz assim, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Ele está dizendo que o nascimento, essa palavra novo, também no grego, quer dizer aquilo que vem do alto. Ou seja, é aquilo que procede de Deus. Não é só uma coisa nova, assim, é um novo tempo, é um novo período, é uma nova fase. Mas essa nova fase, esse novo período, ele é implantado, ele é executado, ele tem a sua origem de Deus. Então nós vemos que quando, aleluia, estou sentindo uma graça, quando a Bíblia fala que quando Jesus entrega o Espírito e que o véu se rasga em dois de alto a baixo, é Deus decretando, meu irmão, isso aqui é tão profundo, é Deus decretando no mundo espiritual e na história da humanidade um novo tempo. E isso é provado. A própria história comprova disso. Por quê? Porque a partir de Cristo e desse momento da cruz, o mundo foi dividido em dois períodos, AC e DC. Eita, se tu não pegou agora. AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. E isso trazendo esse período antes e depois, isso também é manifestado internamente em você. Você é uma pessoa antes de Cristo, aleluia. E hoje você é uma nova pessoa depois de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós vemos aqui, irmãos, nós observamos isso aqui. Então por que, pelo amor de Deus, por que as pessoas se prenderem a esses elementos que perderam o seu valor, perderam a sua significância? Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo. Aí você pega Marcos 15, 38 e Lucas 23, 44 a 45, que também vai falar que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, por que se prender a essa questão? Quando você observa Hebreus capítulo 8, você lê em casa, que vai falar que Jesus, ele é o sumo sacerdote, o real sumo sacerdote. Aquele foi temporário e passageiro, mas ele é o real. É aquele que deveria ser, aquele que apareceu, aquele que cumpriu em si mesmo as ordenanças e tudo aquilo que foi profetizado para ele antigamente. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Veja que verdade. Veja só, Hebreus capítulo 10, depois Mateus 26 e 26, tá? Eu estou falando sobre o véu do templo ser rasgado. Observe aqui. Hebreus capítulo 10, verso 19. O versículo 23. Tendo, pois, isto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque só quem poderia entrar no santuário era o sumo sacerdote, ele tinha que entrar com sangue de animais. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo assim, hoje, aleluia, entre com ousadia, ou seja, não tenha medo de entrar. Porque antigamente, tá, se o sacerdote ele não tivesse bem espiritualmente, não cumprisse as normas que deveriam ser realizadas, ele seria fulminado. Tanto prova que ele entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirar ele lá. O negócio era tão sério que ninguém poderia tirar ele. Ele teria que ser arrastado lá de dentro.
Mas agora, aleluia, o escritor hebreu, alguns falam que é Paulo, e eu também, eu comungo que seja Paulo, tá? Mas não vou falar que é Paulo porque não pode afirmar com certeza, tá? Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer agora assim: ei, eu vou parafrasear, tá? Ei, tenha coragem, hoje tu pode entrar, mas entra com ousadia, aleluia, para entrar no santuário. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Aí ele fala, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, meu pai diz, ele separou, consagrar é tirar do uso comum e colocar para um uso exclusivo. Essa é a ideia de consagrar. Consagrou, olha só, irmãos, pelo véu, isto é o quê? Pela sua carne, seu corpo. E tendo um grande sacerdote, eu estou falando, um grande sumo sacerdote, sobre a casa de Deus. E a casa de Deus aqui agora, irmãos, não é Israel. A casa de Deus aqui não é o tabernáculo. Sobre a casa de Deus é a igreja. Cheguemos-nos como verdadeiro coração, em inteireza de fé, ou seja, sem duvidar, tendo os corações purificados da má consciência, aleluia, e o corpo lavado com a água limpa. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? Aquilo que os próprios sacerdotes usavam e ministravam dentro do templo, do tabernáculo, não podiam purificar eles do pecado deles. Mas agora aqui o escritor hebreu está dizendo, agora vocês podem se chegar com um coração verdadeiro, sem temor, com a fé convicta, sem duvidar. Por quê? Porque vocês tiveram os corações purificados da má consciência, ou seja, não há mais acusação, bendito seja o nome do Senhor. Não há mais um peso de culpa. Por quê? Porque o que Cristo fez retirou a culpa de sobre nós. E ele fala, verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aí as pessoas, abrindo parênteses, usam esse texto, fiel, vai cumprir porque Deus é fiel, porque ele prometeu. Não é isso não. Quando o escritor fala assim, que nós devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, quando a Bíblia no Novo Testamento fala de esperança, ela vai apontar para a vida eterna. Fala para a vida eterna. Tenha fé, retenha, fique convicto, retenha a confissão da vida eterna que Cristo possibilitou para você. Porque ele fala, porque fiel é o que prometeu. E essa ideia de fiel, tá, está muito atrelado com a expressão amém, né? A palavra amém, as pessoas de forma simples, né, falam amém, assim seja. Não é isso. A palavra amém é um acróstico, né, que é composto pela palavra mem, nom e Yud, se eu não me engano, né? Aleph, Yud. Palavra mem, né? Que a palavra mem é um acróstico que vai trazer uma conotação para Melec. Melec quer dizer rei. Então, a palavra mem, o significado literal dela é Deus, rei fiel, o rei fiel é digno de toda a confiança. Vou repetir. Na literalidade da palavra amém, a palavra amém quer dizer justamente isso. Rei, que é Deus, é digno de toda a confiança. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui é que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel, porque ele cumpriu. O que foi que Deus prometeu? Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Houve essa promessa e que, isso é uma projeção profética, Deus guiou a história, os eventos da humanidade, para que isso fosse cumprido. E quando ele fala que hoje nós temos livre acesso, é porque Deus cumpriu a sua promessa. Qual foi a promessa? Da redenção, da salvação, a esperança da vida eterna. Então, fala aqui o escritor aos Hebreus que Cristo, além de ser o nosso tabernáculo, Cristo, o seu corpo, foi esse véu, ou seja, esse véu que foi rasgado. E onde é que a gente vê isso? Veja aí Mateus 26, 26. Meu irmão, se tu não der glória aí, sei não, viu? Mateus 26 e 26, tá? Não, eu não estou falando isso, irmão, só a título de
de dinâmica com os irmãos, tá? Não quero forçar ninguém a glorificar, não. É só para mostrar, dar ênfase que o texto vai falar para vocês. Mateus 26, 26. Olha só, irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que diz o texto. Cadê? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e o abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos: tomai. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Quem pegou, pegou. Eita glória! Jesus fala, isso é o meu corpo, que é partido, rasgado, aleluia. Meu irmão, quando o véu do tabernáculo, do templo, foi rasgado, e Cristo rasgou o seu corpo, irmãos, está dizendo justamente que é através de Cristo que nós temos acesso ao Pai. E aí, irmãos, esse partir do pão teve uma significância muito profunda. Eu disse que dois elementos que representam bastante o cristianismo, né? Que seria a cruz, o símbolo do peixe, mas a Santa Ceia, que é o pão e o vinho, representam muito o cristianismo. Quer ver uma coisa? Você pega Lucas 24, eu acho que eu falei na live passada. Qual foi o emblema que fez com que Cleópas entendeu que era Jesus? Qual foi? Quando eles sentaram à mesa, Jesus partiu o pão. Eles disseram, é o Senhor, aleluia. E eles entenderam a proposta, eita glória. Eles entenderam a proposta do mestre. Né? Então nós temos que entender isso. Agora, o que foi que passou a ser, né, como o tabernáculo de Cristo? E aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Que muitas vezes as pessoas falam e que, de certa forma, perde um pouco realmente aquilo que a Bíblia quer falar. Então, o que passa a ser o tabernáculo de Cristo hoje? Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Eu ia pedir para os irmãos ler, mas para não retardar aqui, 1 Coríntios, nossa, já é 10 e 11, meu Deus, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu pergunto, Paulo está falando na individualidade ou no coletivo aqui? O que é que Paulo está falando? Mas vós é individual, mas vós, ou seja, vós de cada um ou vós na coletividade? 2 Coríntios 3,16. Vamos lá, 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. Não, é 1 Coríntios, quer ver? Não, 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O texto está tratando de quê, irmãos? Individualidade ou coletividade? Todos os dois estão tratando da coletividade. Quando Paulo fala que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, ele está falando da unidade da igreja, onde o Espírito Santo atua. Isso não quer dizer que eu, como cristão, na minha individualidade, eu não tenho o Espírito Santo. Não é isso. Eu, como um crente, na minha individualidade, eu tenho o Espírito Santo. Até porque eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo. Mas, e isso aqui, irmãos, quebra uma coisa aqui da questão do desigrejado. Isso aqui é uma temática futura, quem sabe, para tratar sobre essa questão dos desigrejados. É uma nomenclatura nova, tá? Ou seja, desigrejado quer dizer uma pessoa que não faz parte de nenhum sistema religioso conhecido, mas que ele vive solto, independente. Agora, o Espírito Santo, quando ele fala, mas vós sois o templo de Deus, isso fala da coletividade. Só tem o Espírito Santo
na coletividade quem é corpo. E só corpo pode ser templo. Porque meu dedo sozinho, ele não é corpo, ele é membro. Mas esse dedo, que é membro, no meu corpo, ele se torna corpo. Os irmãos estão entendendo aqui? Então, hoje, quem passou a ser o tabernáculo de Deus? A igreja. Nós, na nossa coletividade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Não cai nessa bobagem, nessas falácias. As pessoas dizem assim, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Cristo. Mentiroso! Eu não posso estar com Cristo se eu não estou com a igreja. Efésios capítulo 5 vai dizer que a igreja como noiva é corpo e Cristo é a cabeça. Aleluia! Então não tem esse negócio, mas é muita... Meu Deus do céu! E tem gente que acha bonito, porque as pessoas fazem uma oratória, uma manipulação, usam práticas subliminares, as pessoas... Mas não pensam. Por quê? Não conhecem as escrituras. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, leiam a sua Bíblia. Leiam, estudem. Você pode ler a Bíblia em 48 horas de forma ininterrupta. 3 dias você pode ler a Bíblia. Para você fazer uma leitura completa da Bíblia, com estudo, com meditação, é só ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Pega a Gênesis, todo dia 4 capítulos. Em um ano você lê a Bíblia. Agora, se você quer ler de uma forma mais rápida, né, a Bíblia, 72 horas. Aliás, 48 horas foi que eu falei sobre para você ler o Antigo Testamento. Para você ler toda a Bíblia completa, 72 horas você lê a Bíblia completa. Aí eu pergunto, irmãos, será que realmente é falta de tempo que as pessoas dizem que tem para não ler a Bíblia? Eita, meu Deus. Então, trazendo, a gente fechando essa questão aqui, então, por que usar emblemas das quais a Bíblia já nos mostra que ele não tem mais utilidade? A utilidade naquilo da sua representação. Como eu expliquei sobre a cruz. A cruz é um símbolo que Cristo fez e ela tem a sua validade ainda, porque Cristo está vivo e aquilo que a cruz representa, o seu objeto de representação, ainda está atuando. Mas daquilo que no Antigo Testamento tinha as suas propostas, eles apontavam e eram sombra, em Cristo se cumpriu tudo. E mostrei, por A mais B, que hoje a prática do judaísmo não é a mesma do Antigo Testamento. E por um motivo, não existe mais o templo, não existe mais o sacrifício de animais, não existe mais o ministério sacerdotal como a Bíblia ordena, e os emblemas perderam a sua utilidade naquilo que tange no contexto espiritual. Então, para que eu usar esses elementos e usar como que um amuleto para o evangelho? Irmãos, o evangelho não precisa de amuleta. Porque o evangelho não tem as pernas quebradas, não. O evangelho não tem perna quebrada, irmão. Não tem. Então, essa é a minha palavra. Irmã Jaqueline, termina e encerra aqui a minha participação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Passou tão rápido, né? Eu achei que passou tão rápido. E é muito bom estar com vocês. Então, Deus em Cristo vos abençoe. Missão dada, missão cumprida, e que Deus nos dê outras oportunidades, e que se os irmãos, Jaqueline, quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, algo que não entendeu, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Jaqueline, obrigado.